libertar um homem que... Como é que eu vou alimentar uma situação, um verdugo, né, que vem lá para perseguir, que persegue muitos, e perseguiu Estevão, e ele conviveu com Abigail, e ele tem que passar por tudo isso e ter que ir lá restituir a visão, e ele podia achar que era uma cilada. Qualquer um de nós teria essa imagem ou essa conclusão. Imagina se eu sonhei com Jesus e Jesus me disse, sai daqui, vai lá e restitui a visão para o Ananias que vinha te perseguir. Aí vai com o Ananias, com o Saulo. E o Ananias podia... A gente pensa assim, mas ele sabia da perseguição? Sabia. Porque essa notícia, quando ele pegou a autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos primitivos, ele foi o rabino mais violento de todos e que pegou a investidura tanto da anuência do Estado romano dentro de Jerusalém, como assim do Sinédrio. E ele estava constituído num poder duplo do Estado e da religião, tá? Das leis de Moisés. Então, ele estava com um poder constituído para perseguir, porque era uma ameaça ao Sinédrio, né, ao judaísmo, e uma ameaça indireta ao Estado romano, que aí também recebeu essa anuência. Porque haviam outros que estavam sendo treinados por ele, dentre aqueles que esse que é citado aí, o Sadoc. Esse Sadoc também era um rabino, e estava perseguindo também, só que de uma forma não tão violenta como o Saulo. E agora até a gente vai ver mais adiante que ele começa a perseguir, eu digo assim, a percorrer as sinagogas para tentar, com a sua influência como ex-rabino, achando, no primeiro momento ele acha que vai ser fácil, de levar a mensagem de Jesus para poder fazer com que essas coletividades comecem a se transformar. Mais adiante também a gente vai ver que ele se utiliza do poder que ele tinha de chegar nas sinagogas, mesmo com o protesto de alguns, mesmo com a oposição agora dos poderosos do Sinédrio, de que ele não podia, mas ele tem essa inserção por ser rabino, por ser cidadão romano, porque quando ele estava lá em Coríntio, né, lá a invasão romana, o pai dele, o pai e a mãe dele, naquela época, quem estava lá, que era natural de Coríntio, eles tinham a cidadania romana. Então, ele vai vestido da cidadania romana, ex-rabino, e com toda aquela bagagem dele intelectual, né? Como orador, exímio orador, uma pessoa extremamente culta e que poliglota, né? Porque ele conseguia se expressar em grego, em hebraico, tinha boa noção de latim, né? Fluente no latim, na verdade, a boa noção que ele tinha do aramaico, né? O aramaico, que foi a linguagem que Jesus se utilizou com os apóstolos, e havia lá um público mais restrito que dominava o aramaico. Então, o aramaico, claro, que a gente já falou em outros encontros aqui, a forma de simbologia é muito mais restrito, é um vocabulário mais restrito e mais abrangente nas ideias, mas se assemelha às comparações, né? As parábolas, por exemplo, têm muita origem no aramaico, né? Que vou dar uma simbologia e te trazer uma ideia. Foi muito interessante para o início do nosso evangelho, de conviver com as parábolas de Jesus para se perpetuar a ideia ao longo dos tempos, né? Que se tem até hoje o que Jesus quis dizer com determinadas coisas. Se ele tivesse colocado o vocabulário da época, talvez, como algumas das coisas do Evangelho, houve tentativas de desvirtuamento e de interpretação equivocada e muitas vezes até dúbia. Mas então a gente é importante a gente perceber assim o quanto que o comportamento humano ele está presente em todas essas situações. O Ananias, um espírito sublime, com muita fé, de dedicação a Jesus e a toda a sua pregação numa época difícil, exímio, sublime, mas titubeou em momento humano de imperfeição dele. E ele recebeu a notícia de que está vindo aí o rabino para te perseguir. E vai perseguir vários aqui. E tu é um deles.
E ele não é que estava com medo, ele estava com receio. Qualquer um de nós fica com receio. Alguém dizer para nós, tem aqui, ali, tem alguém assaltando, alguém trucidando, alguém violentando, ele não vai ficar com receio, vou me precaver. Sim, mas vai ficar com receio e vai retomar a sua atenção para uma autopreservação, isso é natural. E é até obrigação nossa, né, de colocar energia de autopreservação, né, individual e coletiva dos nossos. Né, isso é humano. Agora, o Ananias, quando recebe essas notícias, a fofoca popular está vindo aí e há uma autorização lá de perseguição. Ele recebe essa informação pelo povo e aí vem espiritualmente mensageiros do alto, claro, com eflúvios e um sentimento de perdão, de auto-perdão, e de ir lá e salvar aquele que está, num primeiro momento, né, de restituir a vista para o Saulo, e ele não acredita. E aí houve uma interferência direta, da mesma forma que ocorreu com o Saulo, houve de Jesus com Ananias. E aí ele aparece de uma forma muito objetiva e até dando detalhes de onde ele estava e de que ele deveria ir lá e fazer tudo o que fez, restituindo a visão ao Saulo e que ele tivesse aquela trajetória, que ele era realmente, eu não tenho nem dúvidas de que o grande projeto de Jesus para levar a sua obra até os dias de hoje que nós sabemos, foi o Paulo, né? Foi com quem ele muito contava e contou, e que só dali, como a gente também já viu, a gente vai ver agora qual é o interesse do Paulo em ele buscar os ensinamentos do Levi, o Evangelho de Mateus, né? O Levi, e ele vai querer depois, ele multiplica essas cópias, porque ele tinha uma capacidade gigantesca de se comunicar em várias línguas, e ele vai copiando em papiros, né, que ele vai colocando o Evangelho de Mateus, que é esse que ele vai replicando, e depois vai replicando o quê? Baseado nos ensinamentos de Levi, nas conversas que ele teve com Ananias e com outros, porque ele, além de ser um homem preparado, ele, em todos os contatos que vai ter depois, logo lá adiante, nos próximos meses e até anos, lá com o Simão Pedro, com os outros apóstolos, discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, ele tinha a capacidade de captar as ideias. Ele conversava, perguntava e dialogava, e ia fazendo analogias, o que ele leu, o que ele ouviu de um, ouviu de outro, e formando um determinado conceito. E aí é que vem o outro componente espiritual, a presença, quase que onipresença do Estevão ao lado dele, que passa a ser o seu mentor espiritual. E ele chega em algum momento, a gente vai ver também mais adiante, provavelmente vai ser abordado nesse livro em algum momento, e ele começa a ficar confuso, não conseguir dar conta das coisas, e achando assim, olha, são tantas as tarefas, tantas as atribuições, eu não sei o que vai dar nisso, eu acabo deixando as coisas incompletas. E aí é que passa o Estevão, e aí a conversa que ele sempre tinha, ele achava que ele estava sempre tendo a conversa com Jesus, e teve muitas e muitas conversas com Jesus, direto. E Jesus passa para ele se sentir mais seguro em algum momento em que o próprio Estevão estaria ao seu auxílio quase que permanente, sempre quando ele precisasse. E aí ele não se dá conta objetivamente, mas se sabe que as cartas de Paulo foram inspiração direta que mediunicamente ele recebeu. O Paulo foi com uma forma, uma coautoria espiritual com Estevão e Abigail, entre outros, né? Todos nós, coisa assim, recebo disso, aquilo, essa coisa espiritual, a gente vai ver uma comunicação mais simples, vai pegar ela singela, uma mãe recebendo uma mensagem espiritual da filha, do filho acidentado, seja lá, que já desencarnou, jovem. E aí recebe lá, está lá o médium, lá, um Bacério, um Chico Xavier, seja que for, um Divaldo, recebendo. Naquele momento, nós temos o quê? O espírito comunicante, o médium encarnado, um instrutor intermediário, ou seja, um intermediário espiritual, um médium lá do outro plano, que vai decodificar a mensagem
do espírito desencarnado que vai passar a sua mensagem, vai colocar um filtro, né? E aí, na sintonia vibratória com o médium, vai passar. Agora, não significa esse triângulo assim, está ali o médium, está ali o intermediário espiritual e o espírito comunicante. Há a presença de outros espíritos também dando uma sustentação a todo aquele fenômeno mediúnico, seja de a sustentação ao médium, seja de orientação fluídica ao próprio intermediário espiritual, porque muitas vezes ele tem a ligação dele mais sutil aos planos superiores, que ele precisa de energias para conseguir uma comunicação mais densa, com um mundo mais denso, com uma energia vibratória própria do mundo dos encarnados, com o intermediário que é o médium, né? E ele também de captação, lógico, e muitas vezes até dando aquela assessoria ao próprio espírito comunicante, vem um afeto seu, em geral, até um familiar que desencarnou antes, que já está em estado de equilíbrio, e ele vem dar essa sustentação àquele espírito, e geralmente por isso que não é assim exceção se perceber o espírito comunicante, um jovem, uma jovem, que desencarnou um tempo, sei lá quantos meses ou anos recentes, e vem lá uma avó, uma tia, um familiar que já havia desencarnado alguns anos antes, já equilibrado, já com uma determinada vocação para compreender o fenômeno que está ocorrendo, do seu ponto de vista espiritual, e faz essa intermediação. Então, naquele cenário, são vários espíritos, encarnados ou desencarnados, envolvidos na tarefa. Então, quando a gente vê assim, uma sessão espírita, seja qual for ela, para ver o cenário dos médiuns, o quanto que é envolvido do plano espiritual. Traz isso para a nossa linguagem do atendimento lá do grupo de desobsessão ou de saúde, que é muito bonito, o atendimento do grupo de saúde, quando você vê as equipes intermediárias, quando você vê mesmo aqui no mundo dos encarnados, as equipes multidisciplinares, desde o maqueiro que vai ajudar a levar a pessoa ser colocada na maca, o auxiliar técnico de enfermagem que vai colocar o dispositivo que for para dar o atendimento, a medicação, o soro, aquele que vai fazer o atendimento geral, que possa ser o profissional médico, o intermediário, um profissional mais, né, graduado, aquele que vai se inserir no atendimento, mas se olhando daquele cenário de cima, são vários os envolvidos. E do ponto de vista espiritual, num grupo de saúde, principalmente, é muito bonito, porque prepondera uma energia de sintonia vibratória superior, um amor crístico verdadeiro, né, naquele cenário. Não posso dizer assim o mesmo nos atendimentos de desobsessão, que há os espíritos envolvidos no atendimento, que eles têm que se envolver de determinadas energias compatíveis àquela vibração, tá? Para poder realizar a sua tarefa. Daí vai se estudar aqueles livros nossos de libertação e muitos outros, vai ver o que o espírito faz para poder descer ao baixo astral, para se investir de determinados poderes de auxílio àqueles espíritos, né, sofredores, enfermos que estão lá no baixo astral. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter essa compreensão espiritual de vibração, e que todas as situações no universo, elas se encadeiam, né? Elas se encadeiam de uma forma multifacetária, ou seja, são várias faces que interagem, assim como o plano espiritual, ele não é estanque, ele não é o que a gente percebe, o que a gente vê, ele não é o que a gente esteja inserido diretamente, né? São multifacetárias as nuances do próprio universo como um todo. E isso é muito bonito para a gente perceber o quanto que as coisas se dão. Não vai ser nem a gente só estudando um pouco mais e mais e mais, não é só a gente estar no plano espiritual, como um dia logo vamos estar todos nós mais uma vez, que nós vamos perceber essas coisas. Isso aí é um processo, e esse processo realmente o que nos desperta para buscar um pouquinho dessa janela que se abre na nossa mente é através desses estudos, né? Dessa percepção, fazer essas analogias, de perceber o que ocorreu no fenômeno e tentar extrair dali o aprendizado para nós. Qual é a reflexão que serve para cada um de nós de conseguir ver ou perceber um mundo um pouquinho diferente desse universo que a gente vê no dia a dia, que o que nos dificulta é a rotina do nosso dia a dia.
esse nosso faz isso, faz aquilo, a nossa mente que fica vibratoriamente condicionada à repetição de atos do nosso dia a dia, que a gente não para refletir, para ver o a mais além. A gente pode estar diante até de uma paisagem sublime e a gente não percebe a paisagem sublime. A gente pode estar percebendo até um momento que nós percebemos coisas que geram para nós um padrão vibratório inferior e muitas vezes até a gente não interage para tentar modificar esse padrão vibratório inferior, porque a gente fica quase que bitolado numa situação irracional, né, de não perceber, de não dar o seu tempo de abrir a sua mente, de abrir o nosso padrão vibratório, nosso pensamento para o universo. E isso a gente só encontra naqueles momentos de parar um pouquinho, de refletir, de pensar, de analisar, de fazer essa analogia que se faz, que vai agora nos ensinar muito, Paulo, do quanto que ele vai refletir sobre o que ele fez e o que ele tem como proposta para ser. Alguém quer perguntar Ô, alguma coisa? Francisco, Oi. eu ia te comentar, tem a ver com o que tu está falando aí. Falaste, né, o Ananias, que é um espírito sublime, enfim, já estava numa caminhada. Ele mesmo duvidou dessas intuições que ele foi tendo em sonhos e tal, para ele ir no encontro do Saulo. Tu imagina se nós, assim, como trabalhadores, enfim, mesmo não trabalhadores, quanto é uma caminhada isso de maturidade espiritual, a gente começar a perceber e ver o que são realmente as intuições, ou o que de repente é uma viagem nossa que não é uma intuição. Isso. Né? Esse caso é um caso, claro, crístico, né? Mas no nosso dia a dia, né, como é difícil a gente começar a realmente estar conectado nesse sentido, né? E é o que o Ananias que ele enfrentou muito é porque naquele momento, né, olha, não foi pouco, assim, o Saulo aprontou bastante, então tinha um ambiente de medo e sacrifício físico, né? Porque aquela coisa, aquele contato que ele teve com a Abigail, né? Foi assim, a Abigail conta que era apaixonada por ele, e ele vai depois conversar com ele e conta, tá? O que ela contava sobre ele, que ele era realmente o amor da vida dela, mas ao mesmo tempo chegava para o Ananias e soube os detalhes do Estevão, como é que foi o apedrejamento público dele, a lapidação pública que levou a sua morte, e essa foi a mensagem. E essa, assim, vou fazer isso aqui para assim, aconteceu com ele e vai acontecer com muitos outros. E o Ananias, bom, eu sou um dos próximos. Aí recebe aquela emanação espiritual, provavelmente à distância de Jesus e mensageiro Estevão, e teve que Jesus, de uma forma quase que direta, assim, foi uma canalização fluídica. Eu não sei dizer se foi 2 noites ou foi no intervalo, acho talvez provavelmente na própria desdobramento de uma noite de sono, e que aí foi assim visual, é aquela coisa assim, sou eu, Ananias, sou eu, ocorreu isso, vai até lá e faz, eu preciso de ti. Aí ele acorda de uma forma assim, ele percebe, foi tão vivo tudo aquilo assim, foi o Senhor. Ele percebe. Aí quando a gente tem dúvida, dissesse há pouco, porque eu vou saber se é intuição, coisa. Basta estar bem consigo mesmo, elevar o pensamento ao alto, aquilo que vem é do alto. É de Deus, como dizia o Gamaliel, aquele que a gente viu, já estudou aí na outra fase dele, que ele era dentro do Sinédrio, a voz apaziguadora, aquela que tentava levar uma reflexão, o próprio Saulo, né, para modificar suas atitudes, e um que se aproximou do Simão Pedro, que recebeu lá os ensinamentos, os escritos lá do Levi, estudou, e foi se aposentar e morar no deserto. E ele trouxe o aprendizado deles, assim, esse homem é da onde? Esse Jesus, esses seguidores? Olha, se é de Deus, vai ficar. Se é de Deus, provoca o bem. Provoca o bem-estar. Então, para a gente ter a dúvida, isso vale para tudo, até mesmo desencarnados. Tem alguns que dizem assim, o que eu faço quando eu morrer? Como é que eu vou saber se eu vou estar sendo obsediado ou não? O que vira a nossa mente e que se sentir bem é porque é do alto. Sentiu muita ansiedade, assim, muita angústia, né? Mais aquela coisa interior, assim, angústia, muito medo, eu estou tendo uma emanação que não é do alto, é alguma coisa, talvez uma provocação, uma busca do reequilíbrio meu, com uma atitude minha, de passado, causa e efeito. Mas então aí o que eu faço? Sou condenado. Então, não, muda esse padrão vibratório. Eu estou tendo esse sentimento, eu vou pensar na luz, eu vou invocar uma
né? Aí tem aquelas coisas de exercício, que já se falou várias vezes, até e outras vezes lá, quando se trabalhava mais diretamente, pensar num sol, numa luz, numa estrela, na imagem de Jesus, na imagem num espírito que a gente, né, tem uma grande admiração, né, o Francisco de Assis, ou Paulo mesmo, Abigail, qualquer um desses que vem à nossa mente, pensar e dar energia para essa imagem vai se irradiar aquele padrão vibratório, e se ela, e muito provavelmente ela é lá de baixo, ela vai se dissipar ou se enfraquecer no mínimo, e vai nos trazer um alívio momentâneo. Na hora desse alívio, os nossos amigos espirituais se aproximam e conseguem manter uma conversa fluídica através do nosso pensamento, pelos canais intuitivos de mudança de comportamento. Olha lá o Clarencio, o que foi fazer lá com o André Luiz, no livro Nosso Lar. Foi lá, ficou 8, 9 anos, mas não ficou, não. Ele foi, ele conseguiu se aproximar, foi sua mãe, várias vezes tiveram. Foi a hora que ele pensou em orar quando era um adolescente que aprendeu com a mãe dele, e aí resolveu orar e disse, estou me sentindo melhor orando, Ave Maria, outras coisas que me ensinaram, estou me sentindo melhor. Quando ele passa a se sentir melhor, ele passa a enxergar um velhinho que era o Clarencio. O Clarencio levou 9 anos para chegar aqui. Não, tive várias vezes. Percebeu a mãe, se aproximando outros amigos espirituais, mas não adianta, estava assim, um revestimento com energias muito densas que não conseguia chegar no campo mental dele. Isso acontece, às vezes, conosco, na nossa encarnação. Quantas vezes a gente está assim que não conseguimos nem perceber as energias mais sutis. E isso pode ocorrer durante o dia, durante algum período do dia, quando a gente está sentindo alguma coisa de muito rancor, muita derivação daqueles nossos defeitos, o egoísmo, né? O orgulho, as ramificações, angustiado por isso, por aquilo, por alguma inveja, por alguma inconformidade, uma determinada prepotência, uma falta de humildade, um isso, aquilo, e vai nos fechando o padrão vibratório, e aí as emanações do alto nós não conseguimos. Mas aí se acontecer isso, então acabou? Não. Para pensar. Exercício respiratório, uma caminhada, sai do ambiente, muda o pensamento, procura não pensar nas coisas que levam aquele sentimento. Vou dar um tempo disso. Não, chega, para um pouquinho. Aí está lá. Isso pode acontecer de todas as formas, até com um noticiário, até com uma busca de uma informação, até com uma situação que a gente está vivenciando, seja lá porque estão nos trazendo determinadas informações. Não, chega, para. Não, sai do ambiente. Muda o padrão vibratório. E é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. É isso que o mundo da luz esperava do Saulo. Levou um tempo, mas que depois, com muito júbilo, conseguiram, né, o seu intento, e aí levou toda essa trajetória. Por isso que é um dos grandes exemplos de transformação moral que serve como exemplificação para cada um de nós. Está na hora, então, vamos encerrar hoje. Fica a leitura para a próxima, tá, Flávio? Então, vamos levar nosso pensamento ao alto, ao grande momento nosso da gratidão. A gratidão nossa aos nossos amigos espirituais, a oportunidade que esse nosso grupo de estudos, através da Casa Lucas de Assis, através dos seus mentores, orientadores da casa, nos deram, nos dão, e renovamos o nosso compromisso com eles a manter essa trajetória da busca do conhecimento, da compreensão e da reflexão nossa inserida ao universo, a necessidade de cada um crescer e conjuntamente podemos compartilhar essas experiências uns com os outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Obrigada, Francisco. Obrigado, Francisco. Mari. Valeu, obrigado, Maria. Obrigada. Abraço para você. Obrigada. Uma boa Beijo. noite. Boa noite. Fiquem com Até semana Deus. que vem. Até semana que vem, até Até, amanhã. se Deus quiser. Até